Sintoniza aqui. 95.5 FM. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom a todos, bom dia, que Deus possa abençoar a cada um que nos ouve nesta manhã, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, né? Todos os nossos ouvintes do Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, né? Aqui em São Paulo, Grande São Paulo, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Granja Viana, que é aqui em Cotia, Santos, né? Tenho amigos em Santos, Deus possa poderosamente abençoá-los nesta manhã. Nós estamos no programa Café com Maná, lembrando os nossos ouvintes que nós temos nosso canal no YouTube, Café com Maná, você pode nos acompanhar através do YouTube. E chegou, né? Tá aí o nosso âncora, Pastor Kennedy. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia, Denis também, né? Que tá atrás aqui, cuidando dos botões aqui da rádio. Deus abençoe. Bom dia, Shalom, graça e paz, Bispo Robson, um bom dia a todos, Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui na Rádio Sarabazia FM, também no YouTube, no Spotify. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, e vamos seguir juntos aqui num tempo de crescimento, alinhamento, edificação. Que o Senhor abençoe tremendamente a sua vida e o seu coração neste dia de hoje, um dia aqui quente em Minas, quente no Rio, mas muito frio aqui em Santa Catarina. Como é que está o clima aí em São Paulo, Bispão? Tá frio aqui, viu? Aqui tá. Frio também? Ontem eu vi a tua mensagem, né? 3 graus aí em Criciúma. 3 graus, rapaz, na hora do culto, 9 horas da manhã, 3 graus. E agora, aqui, para quem gosta do frio, né? Eu não sou apaixonado pelo frio, não. Eu sou muito mais do calor, com certeza, né? E agora aqui 5 graus. 5 graus e sensação térmica de 4 graus. Umidade relativa do ar 74%. Né? E aquele vento gelado que faz arder e rachar a pele e a boca, né? Então, é assim, mas o clima é frio lá fora, mas aqui entre nós o clima é quente. Estamos ao vivo na FM em Porto Alegre. O Denis coloca aqui no ar. Um bom dia, Denis, um abraço. Ao vivo, vivaço agora, depois de toda essa enchente, de tudo isso que aconteceu, a rádio, graças a Deus, sobrevivendo e superando também mais esse obstáculo, né, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Mas outro bispo está chegando aqui, esse bispo deve estar com mais frio do que eu, que é o bispo João. Está ouvindo a gente, bispo? Não, acho que não, hein? Acho que não está ouvindo, não. Mas tudo bem. Continuando então, bispo Robson, como é que foi o final de semana? A igreja, os irmãos, os cultos. Bom dia, gente. Tá ouvindo, bispo? Tô ouvindo. Nós estamos te vendo, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, cara. Porque minha câmera tá ligada. Aí, tá vendo? Ligar a câmera. Então, vamos lá, enquanto o bispo... Minha câmera tá ligada, Kennedy. Olha aqui, ó. Desligo agora e ligo agora, entendeu? Não sei o que tá acontecendo. Vamos... Ah lá, o Denis pediu para o senhor entrar e sair e entrar novamente, tá? Tá bom? Isso. Peraí. Foi a orientação do nosso técnico. Gente, nós estamos ao vivo. O programa ao vivo é assim mesmo, tá? E eu estou em Santa Catarina, o Bispo Robson em São Paulo, o Bispo João em Porto Alegre. Então, o programa ao vivo tem essa característica, né? E tudo que nós fazemos aqui é ao vivo, é de coração, né? É bem atual, bem no momento, entendeu? Então, às vezes, nós temos essas situações. Hein, Bispo Robson, como é que foi o culto aí em Jandira, São Paulo? Maravilhoso, maravilhoso. O culto foi extraordinário. Deus tem sido muito bom conosco. E interessante, né? Eu tô
reorganizando algumas coisas aqui em Jandira, e a recepção nossa no culto da manhã, depois no culto da noite também, que já acontece, é muito calorosa, né? Os irmãos recebendo desde o estacionamento, né? Estão convencendo até os Uber que trazem o povo para os cultos a permanecer nos cultos, sabe? Chegando, abordando, falando do amor de Cristo. É uma coisa assim espetacular. Deus Explica tem. melhor como é que é isso. Eu estou tentando imaginar. Fala aí o Eles passo a têm passo. aquelas plaquinhas, sabe? Aquelas placas de Sim, bem-vindo, que Deus te ama. Então fica no isso. estacionamento. E aí tem uma específica para os Ubers. Chegaram, né? No motorista e tal. Olha, aqui você é bem recebido. Nós preparamos aqui um lugar para você. Tem água, tem. Enfim, e vai falando e vai envolvendo. A pessoa lá falou: olha, é quase segurar o Uber lá para assistir o culto. Então, Que assim, bacana. entrou na igreja, fica. É assim que a gente está, né, trabalhando, mas fica através do amor, né? Quando o amor é revelado, demonstrado, isso toca o coração de qualquer pessoa. Quando alguém é bem recebido em qualquer lugar, né? Imagino que quem nos ouve entende bem isso, né? Bem recebido em qualquer lugar, quando você se sente muito bem, isso é um excelente cartão de visitas, né? Para que a pessoa nos conheça. De fato, é esse o cartão de visitas de todo filho de Deus, né? Que o amor de Cristo seja revelado em nós. É interessante, né? É como tem Paulo é o nome dele. Ele é novo em nossa igreja e ele contou que o fez ficar ali entre nós foi justamente a receptividade da igreja, dos irmãos. Eu falei, glória a Deus que no dia que ele veio, quem estava na recepção deve ter entregado a ele um sorriso, um abraço, né, um aperto de mão, um bem-vindo. E ele disse que desde a recepção ele se identificou com a igreja e gostou das pessoas. Olha só, e, né, porque a última pessoa que ele vai ver no culto geralmente é o pastor, né? Ele vai ver o pastor lá de cima. Ele disse que a receptividade foi tão boa. Ontem eu tive a oportunidade de almoçar com ele estava me contando isso, que o que fez ficar aqui entre nós foi a receptividade que ele recebeu na igreja. Não é só a placa, né? É o abraço, é o contato, é olhar nos olhos. Bom dia, Bispo João, Bom bem-vindo. dia, bom dia. Agora sim. Estamos aqui falando um pouco dos nossos cultos. O Bispo Robson está dizendo que na igreja dele, Bispo, ele tem placa até para o Uber que chega no estacionamento com os É, né? irmãos. Que legal, né? Achei bacana isso, né? Aí eu tenho uma equipe que fica só lá pescando Uber para dentro do culto, entendeu? Interessante, né? Muito bom. E o culto aí em Porto Alegre, bicho? Muito frio ontem. Porque Minas, São Paulo, eu imagino, né? Minas, que está ouvindo a gente agora, deve ter sido quente. Rio de Janeiro também calor. E a gente aqui, né? O suor congela, gente. Ontem o suor tava nem suar. Se espirrasse, congelava, né? Aqui também é muito frio. Tava uns 7 graus ontem, né? Amanheceu 3 graus, né? 7 horas da manhã estava 3 graus. Hoje, 4 graus. Não sei como é que tá aí hoje, né? Com vocês, né? Mas é nesse nível, tá Aqui sempre nesse 12, nível aí. 12, 13, São Paulo. 12, Nossa, 12 é 12, verão, 13 estou no aqui é 5 aqui. verão, cara. Para nós, 12, 13 é verão, rapaz. É o dobro. Juiz de Fora, ô minerada aí, viu? Pãozinho de queijo ia cair bem agora aqui demais para nós, hein? Cuscuz do Carioca também. Ô, maravilha, né? Que É benção. verdade. Mas é interessante como nós gostamos da segunda, né? Porque, já viu, as pessoas não gostam da segunda porque tem que trabalhar, né? Já viu isso, né? Segunda-feira geralmente é um dia triste porque as pessoas acordam, vão trabalhar. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de acordar cedo, ir trabalhar e pegar a estrada cedo. E eu gosto da segunda porque toda segunda eu estou muito mais alegre por causa do culto, no final de semana, rever os irmãos, né? E a segunda é maravilhosa. O Flamengo ganhou ontem de novo. Estou vendo aqui o Bispo Hugo. Como é que será que está essa segunda dele em último lugar no Campeonato Brasileiro? Bem-vindo, Bispo Hugo. Bom dia,
Shalom. Estou abençoado demais. Estive agora falando com meu Pai eterno. Fiquei na presença dele. Fluminense, Deus vai agir. O jeito dele é recorrer para Deus mesmo, porque o negócio dele é só o Pai eterno, porque o Fluminense. Rapaz, o Inter jogou ontem aqui na minha cidade, na minha terra, em Criciúma. Criciúma é Série A, hein? Criciúma é Série A. Né? Empatamos ontem com o Internacional aqui, né? E é o time com menor investimento no futebol, que subiu agora, mas está ali lutando, né? O Grêmio que também ganhou. Um abraço aos gremistas e colorados. Gente, você tem que entrar no YouTube para nos ver, gente. Chega a ser engraçado às vezes quando a gente fala com o Bispo Hugo do Fluminense, né? Vocês vão ver como é que é. Além de ver os nossos rostos, né? Vocês vão rir um pouco de nós aqui. Então entre aí no canal, YouTube, sigam a gente, nos acompanhem, né? E agora sim, agora que chegou aqui a maioria, daqui a pouco o Bispo Paulo Renato acho que vai entrar, nós vamos passar o tema de hoje, e hoje o tema é com o Bispo João. A questão que eu coloquei para a gente debater hoje é a questão da voz de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala, né, que Deus falou antigamente de muitas vezes, de muitas maneiras, e hoje fala, né, e tem falado e fala conosco, né, através da vida de Jesus. Né? Nós temos uma tradição, né, nós pentecostais, né, de crer, né, que Deus fala ainda hoje, né? Deus dá direções específicas e que nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos identificar a voz de Deus, né? E Jesus fala também, né, que a gente só se converteu porque Deus falou conosco. Né? Não há dúvida que a conversão é um momento em que nós ouvimos a voz de Deus, né? Embora a gente não perceba isso quando se converte. A gente se converte e acha que é um processo de convencimento que se passa naquela atmosfera em que a gente estava, mas Jesus diz que é impossível você se converter sem ouvir a voz de Deus. Né? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, diz a Bíblia, né? Então, Jesus necessariamente falou conosco quando nós nos convertemos. A fé só nasce porque Deus fala conosco. Então, a partir dessa realidade, né, nós ouvimos, né, muitas pessoas dizerem, Deus falou comigo. Quer dizer, de uma coisa que é excepcional, né, que é a voz de Deus conosco, né, uma direção específica, no meio pentecostal e no meio neopentecostal, e entre nós também, que somos, segundo Hugo, uma terceira via, nós somos as comunidades, né? Nós ouvimos muito essa expressão, né? Deus falou comigo, Deus me falou, já é quase um chavão, né? No meio evangélico. O que eu queria que nós refletíssemos hoje, né? É Deus mesmo que falou? Como é que eu sei que é Deus? De tantas vozes que chegam, né, na minha alma, né? Como saber se eu não estou me enganando? Como saber se aquilo que eu acredito, né, que Deus falou não é a minha imaginação? Como saber para fazer aquilo? Ou será que é algo que eu estou usando apenas para fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer e é constrangedor fazer? Aí eu digo que Deus falou, como, por exemplo, é muito comum as pessoas saírem da igreja e dizerem isso, Deus falou comigo, né? As pessoas querem tomar uma decisão e, para justificar a decisão, Deus falou, né? Então eu queria que nós debatêssemos um pouco isso, né? Deus fala hoje, como é que Deus fala? O que vocês acham? Bom, Deus fala e fala e continua falando, principalmente através da sua palavra, né? A palavra de Deus é a voz dele.
É ele falando. Quando nós lemos a palavra, ao ler a palavra, né, eu sou lido por Deus. Ali Deus está falando comigo. Cada letra da palavra é Deus falando comigo, é o Senhor falando comigo. E eu tenho por hábito, desde a minha conversão, talvez por eu ter convertido e convertido numa igreja muito bíblica e, e ser da comunidade evangélica desde 1990 desde 1988 eu fui para a comunidade, né? E sempre nos discipulados da igreja, sempre nos eventos da igreja, sempre nos cursos que eu já fiz dentro do ministério, eu aprendi que eu tenho que conferir tudo na palavra. Eu tenho esse hábito comigo, né? Quando eu ouço, sinto que Deus fala comigo, eu vou conferir na palavra se realmente aquilo é de Deus, porque pode ser uma outra voz, pode ser a voz da minha alma, né, das minhas emoções, e eu quero tanto fazer algo e eu misturo a minha emoção e digo que a minha vontade é a vontade de Deus. Algumas vezes eu me lembro, eu mesmo, há muitos anos atrás, por exemplo, eu quero fazer tal negócio, eu vou entrar nesse negócio. E ali eu pego a palavra e digo, tudo que eu fizer vai dar certo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Salmos número 1 fala que tudo quanto fizer prosperará, então tudo que eu colocar a mão tem que prosperar, tem que dar certo, né? Então eu validava a minha emoção, a minha vontade com a palavra, e Deus não tinha falado nada comigo, era simplesmente a minha vontade, a minha emoção. Estou dando um exemplo meu, né? E depois, quando não dava certo, né? Aquilo, aí eu, quando eu ia chorar, me lamentar, ou fazer um download pessoal, eu reconhecia, Deus não falou, Deus não autorizou, fui eu que fiz, né? Mas então, eu sempre procuro validar a voz com a palavra de Deus. E toda vez que eu não validei, né, eu percebi que a voz não era a voz do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é a palavra e é a voz de Deus para a minha vida, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Entram num relacionamento, por exemplo. Foi Deus que confirmou, já viram isso? Deus confirmou, está confirmado. Entram em várias áreas, em outros negócios. Deus confirmou, mas esse Deus confirmou, cuidado, é perigoso, porque essa confirmação pode ser uma confirmação da alma. Esse assunto é muito interessante, bispos. Ele abre um leque, assim, eu fiquei imaginando o quanto a gente tem para debater em cima desse assunto, né? Antes de eu passar para o próximo aqui, eu queria ler um texto que está na palavra de Deus no livro de Gênesis, né? Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me, né? Esse homem aqui ouviu a voz, ouviu Deus, teve medo de Deus, da voz de Deus, e não fez o que Deus disse para ele fazer, né? Então, imagina, se alguns homens ouviram o próprio Deus audivelmente e não fizeram, quanto mais nós, que temos as nossas emoções, escutamos vozes diariamente, a voz da cultura, a voz do mundo, a voz da internet, as vozes das redes sociais. Então, nós temos que saber muito claramente, discernir, ter um discernimento muito sério de qual voz nós vamos ouvir. E estamos seguindo. E aí, Robson, o que você acha? Deus fala de muitas maneiras, né? Deus fala através da palavra, como disse o Kennedy, de fato. Deus fala através dos pastores, dos que pregam, das pessoas que estão cheias do Espírito Santo e que, na disposição de servir a Deus, estão orientando, e Deus usa essas vidas, de fato. Deus fala através de sonhos, Deus fala através, né, de profecia. Com certeza tem profecias e é Deus falando também. Claro que aí entra também um problema, porque muitas vezes também existem as profetadas e
existem orientações de homens erradas, usando o nome de Deus e dizendo que Deus falou, mas não foi Deus. Também existem interpretações da Bíblia equivocadas, né? Porque aí entra a hermenêutica, que a gente comentou outro dia, né? Falta conhecimento, né? Deus mesmo diz isso, né? O povo erra porque falta conhecimento. Agora, Deus fala, é um fato, Deus fala. A Bíblia registra como Deus fala, né? Até mesmo de maneira audível. Tem pessoas que ouviram mesmo, audível, né? De forma audível a voz de Deus. E até hoje tem. Né? É uma das maneiras que Deus fala. Deus pode falar de muitas formas. Agora, o que dá confusão? A voz da nossa consciência, ou a voz interna, né, na nossa mente. Tem um filósofo que brinca com isso, eu acompanho ele, acho muito interessante ele brincando com isso. Ele diz que nós somos os maiores admiradores de nós mesmos. Porque é como se tivesse duas pessoas dentro de nós. Uma que né, que dialoga conosco. Então, eu faço uma bobagem, eu mesmo digo para mim mesmo, por que eu fiz isso? Né, pensando. Então, eu estou me julgando, eu estou me avaliando, eu estou aplaudindo certos atos, eu estou dialogando o tempo todo. Essa voz interna que está em nós, né, seja a consciência, ou seja uma voz interna, muitas vezes as pessoas usam isso para afirmar que é Deus falando. É ele mesmo, né? Ele imaginou, ele pensou, ele dialogou com ele mesmo, e aí ele atribui a Deus, toma decisões erradas. Eu vou sair da igreja, Deus falou comigo. Ele já queria sair há muito tempo, achou uma forma de argumentar isso, criou uma conversa, está machucado, está ferido, né? Não foi conversar com alguém mais maduro, um líder, um pastor, para ouvir e dizer, não, me orienta. Normalmente tem aquelas coisas. Isso é um exemplo, né? Existem outros exemplos parecidos que se atribui a Deus e, na verdade, é aquela voz interna, ou é as vontades, desejos, enfim. Mas que Deus fala, Deus fala. Uma vez eu ouvi uma moça falando na igreja, ela foi convidada para tratar de um assunto lá na nossa igreja, e sobre educação, essas coisas, e ela era de uma dessas, ela era de comunidade, assim, né? E não da nossa, mas de uma outra comunidade. E ela falava muito isso. Aí Deus falou para mim o seguinte, aí Deus falou para mim, eu fiquei pensando assim, caramba, cara. Assim, parecia que Deus estivesse... Tudo que ela pensava era Deus que tinha falado, né? Deus falou, aí Deus falou... Ela usou essa expressão, Deus falou para mim, aí Deus falou comigo isso, aí Deus falou para mim isso, aí Deus falou comigo isso. Fiquei pensando... E não era maldade, não era assim, você percebe que era uma cultura, entendeu? Ela foi criada numa cultura dessa forma, ela não falou de uma forma arrogante, ela não falou de uma forma... você percebe que ela acreditava mesmo naquilo, né? Mas não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Como fazer para trazer um equilíbrio nessa questão? Acho que esse é o ponto, né? Deus fala, é óbvio, né, que muitas coisas na vida vêm através do auxílio, né, da revelação de Deus. Mas como equilibrar isso, Hugo? Como equilibrar o fato de que Deus fala e essa tendência humana, né, de querer validar, né, suas próprias conclusões com a autoridade de Deus? A Bíblia fala muito em ouvir Deus, né? Deuteronômio 28 fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, se atentamente ouvires a minha voz. E aí vem aquela série de bênçãos, né? Se atentamente ouvires a minha voz. Marcos 12, quando Jesus fala do primeiro mandamento, ele fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu creio que a diferença está em ser místico e ser espiritual. São duas coisas distintas, mas muito confusas, né? Muito confundidas. O místico é aquela pessoa que ela espiritualiza tudo. E aquilo que às vezes é natural e ela começa a misturar, né, as coisas que são naturais, as coisas que são, às vezes, biológicas, as coisas que são corriqueiras, rotineiras. Então, o místico, para ele, tudo é espiritual. Agora, o homem espiritual é um homem que
treinou, né? Treinou a sua alma, treinou sua forma de pensar e treinou sua percepção. Essa percepção que eu digo, né, é você poder perceber o mundo espiritual. Quando o mundo espiritual está te comunicando algo precioso. E geralmente vem na mente, né? Geralmente, quando eu escuto Deus, geralmente é quando estou em oração, quando estou num culto, como o Robson disse, numa palavra, ou quando uma palavra sai e vai exatamente naquilo que eu estou imaginando, pensando. É interessante você, quando prepara uma palavra e o ministro de louvor começa a preparar várias músicas em coincidência com aquilo que você preparou na palavra. Então, você vai percebendo, né, algumas situações onde você vai confirmar que aquilo que você está pensando, aquilo que você está imaginando, realmente vem da presença do trono de Deus. Mas é muito... João, sabe que isso? Eu creio que isso é um pouco complicado, porque já que existe maturidade envolvida, e a maturidade é saber discernir, como disse o Kennedy, se é emocional, se realmente é Deus falando. Então, por isso que a Bíblia diz, né, que como é importante toda profecia ser confirmada. Lá no livro de Coríntios, né, diz que toda profecia precisa ser confirmada, toda palavra profética precisa da confirmação de 2 ou 3 testemunhas. Então, se Deus falou, vai ter que ter confirmação. Né? Ela vem numa palavra, ela vem numa conversa, ela vem quando alguém te procura e faz um comentário com você, né? Ela vem... Então, eu creio que essa conferência é saudável para quem quer saber se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. Se eu estou isolado na minha conclusão de que Deus falou comigo, é claro que existem coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, que não há necessidade de eu consultar ninguém. Agora, quando é uma coisa séria, que envolve sair de uma igreja, sair de um emprego, fazer movimentos mais complicados, procure 2 ou 3 testemunhas, ou o teu pastor, a pessoa madura que você confia, para ele confirmar se aquilo realmente vem de Deus. Eu creio que é um assunto complexo, não é fácil, né? Esse assunto, quando eu vi aí o tema do dia, eu falei, pá, esse assunto... o pastor César Castelhano da Colômbia diz que nós brasileiros somos muito místicos. Ele falou assim, em vez de vocês serem místicos, vocês têm que ser espirituais e não místicos, né? Porque o misticismo realmente atrapalha demais, né? Quando tudo é espiritualizado. Então, é capeta em tudo que é ruim e Deus em tudo que é bom. É claro que Deus está em tudo que é bom, né? Mas nem sempre o capeta está em tudo que é ruim. Na psicologia existe uma expressão que se chama racionalização, eles dizem, né? Racionalização. O que é racionalização? Racionalização é você procurar justificar com um raciocínio uma decisão que o seu coração já tomou. Né? Teu coração desejou, você se sentiu atraído por aquilo, você só precisa de uma justificativa. Né? Mais ou menos como Eva, né? Ela já tinha se sentido atraída ali pelo fruto, ela tinha o desejo, já queria aquilo, mas não tinha uma razão ainda. Quando chegou uma razão, ela pegou o fruto. Ela só precisava de uma razão, de uma racionalização. E eu acredito que muitas vezes Deus falou comigo é uma espiritualização. Né? O homem comum, ele racionaliza, né? O crente, ele espiritualiza o seu desejo, já de antemão, que de antemão já determinou uma decisão que ele quer tomar. Ele quer tomar aquela decisão, mas ele ainda não tem uma razão para fazer. Então, ele cria, né, ele fala assim, Deus falou comigo. Mas, na verdade, quem falou foi... É interessante, o Kennedy, que naquela passagem lá de Mateus 16, né, que Pedro ouve a voz de Deus, né, e que Jesus é o Cristo, né, e é interessante que ele não percebeu que foi Deus, foi Jesus que falou que foi Deus que falou para ele. Na verdade, nós não percebemos muitas vezes que uma conclusão nossa vem de Deus. Pedro é o caso, né? Aí 30 segundos depois, ele ouve a voz de Satanás e fala para Jesus, você não pode ir para a cruz. E ele também não percebe que ele estava ouvindo a voz de Satanás, ele achava que tudo era a conclusão dele. Ao mesmo, ele em 30 segundos tomou 2 decisões,
uma baseada em Deus e outra baseada em Satanás. Isso mostra como a gente é suscetível de vozes, ouvir vozes erradas e vozes certas e nem perceber, né? Ele não percebeu em nenhum dos dois casos que as duas vozes que levou ele a duas conclusões, uma certa e outra errada, vieram das regiões celestiais, né? Como fazer, né? Qual critério? Acho que a questão é de nós criar. O Hugo deu alguns critérios, né? Um critério interessante que ele deu é você buscar conselho, né? O conselho, a voz de Deus vem através da multidão de conselheiros, muitas vezes a sabedoria vem, né? Que critérios assim a gente poderia dar para as pessoas, para elas conferirem antes, né, de tomar decisões sérias na vida com base nessa coisa do Deus falou comigo, né? Eu creio que o principal é não reagir imediatamente, não ser impetuoso, né? Intempestivo, assim, já sentiu e vou lá e faço. Não, é de Deus, sai correndo. Eu acho que tem que se meditar. Eu estava lendo, também estava no meu devocional antes aqui do programa, eu estava lendo Salmos número 1. Quando fala ali meditar na lei do Senhor de dia e de noite, o meditar não é algo rápido, não é algo instantâneo, né? Igual você fica vendo reels no Instagram, no Facebook, fica ali passando. Não, o meditar é você parar, pensar, absorver, ler de novo e pedir que aquela palavra entre no seu coração. Eu creio que assim, um dos princípios é esse, é você quando entender que tem algo, uma voz falando para você fazer algo ou decidir algo, né, que é muito importante, você tem que parar primeiro e consultar a palavra, e começar a ler a palavra e orar. Segundo, buscar o conselho do seu pastor, do seu líder. Interessante, na empresa que eu trabalho, né, é, essa empresa chama Sete Capital. Essa empresa é incrível, porque todo mundo ali é crente, quase todo mundo, os diretores todos são crentes, e crente mesmo, crente mesmo, convertidos mesmo, que pregam mesmo. Eles falam muito sobre o CNPJ convertido, transparência, enfim. E no final do ano passado teve o workshop da empresa. E eu fui em Brasília, né? E eu imaginei que seria um workshop de vendas, porque eu sou da área comercial, que eles iam trazer ali nomes renomados do mundo comercial, né? Quando eu cheguei lá, só tinha pastores, só pastores. Louvor, pastor, oração, louvor, pastor. E um dos pastores, eles trouxeram um pastor da Inglaterra, ele disse o seguinte: eu não sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não sou médico, né? Tinha um intérprete, né? Eu não sou professor, eu não sou cozinheiro. Ele falou assim: eu sou pastor. E na minha igreja tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem professor, tem jovens, e todos eles vêm até mim pedir orientação sobre suas decisões profissionais. Vou dar um exemplo aqui. E eu falo, eu oro, né? E ele falou assim: eu não digo a eles que Deus confirmou, não digo isso aí, mas eu digo o seguinte: vamos apresentar ao Senhor, colocamos diante de Deus, e se for a vontade de Deus realmente, alguns sinais vão acontecer de que essa porta é de Deus para a sua vida. Aí alguns perguntam: mas que sinais, pastor? Ele falou: eu não sei, eu não sou dentista, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, mas você vai perceber que algumas portas vão se abrindo. Ele falando. E se essas portas forem abrindo, e você vai conseguir interpretar que Deus está colocando naquela direção. Porém, se depois da nossa oração, né, não acontecer nada, nenhum sinal, então espere, ou não faça nada. Eu achei aquilo tão
um conselho tão incrível, porque ele falou assim, olha, a minha igreja, ela entende, ele ficou muito feliz por isso, que o empreendedor, o empresário, ele precisa da bênção de Deus através do seu pastor. E ele falou que tem vários casos de que depois da oração, muitos não entraram no negócio, porque não viram esses sinais, e outros entraram e prosperaram, enfim. Então, tem que ter o conselho, tem que ter a dúvida, na dúvida, não atravessa o sinal, né? Espere a confirmação, porque Deus, ele fala, ele fala com a sua voz, mas ele também mostra sinais claros de que nós podemos entrar nesse negócio, entendeu? Então ele falou esse exemplo, tá? Assim, na área, porque era um evento comercial, né? Então eu creio que uma das maneiras é essa. Além de nós termos, a Bíblia fala que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Nós temos que ter primeiro essa paz, discernir se essa paz, ela é humana, ela é da alma, porque eu tanto quero, ou se realmente é do Espírito Santo, né? E pedir a orientação do seu pastor. Mas o meu pastor ele não é engenheiro, não tem, mas ele é o teu pastor. E foi muito interessante isso que ele falou. Eu não sou engenheiro, mas eu sou o pastor. E eles me procuram porque eles sabem que Deus tem que estar nisso. Se Deus não está, eu não vou entrar. Então ele ora e pede a Deus, Deus guie, né? Abre portas, é, mostra a ele se é pastos verdejantes ou não, né? Revela. E aí as pessoas, ele falou que aí ele conseguiu, assim, em Deus, orientar muitos irmãos dessa maneira. Essa é uma das maneiras. Agora, geralmente, não somos assim, né? Nós brasileiros, né, a gente vê um pequeno sinal, é Deus, né? Deu um trovão, aleluia, glória a Deus, confirmou, né? Caiu, né, um copo no chão, ou foi o anjo, né? A porta bateu, pá, entrou um anjo aqui, Deus, né? Mas a gente tem que ser mais, ter uma, como nós falamos semana passada, né, ter essa inteligência espiritual. Eu estou tentando falar por exemplo, através de exemplos práticos aqui, tá? Apocalipse fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pega a palavra no grego, ouvir, ouça. As duas palavras ali dão o sentido de compreender. Não é escutar, né, com o órgão, com a orelha, né, mas ouvir do sentido de compreender, de entender. Quem entende, se isso causou em você um convencimento, é uma revelação, abriu o teu entendimento, Deus está falando contigo, né? Claro que aí entra uma outra questão também, muito importante, né, que o Bispo já colocou, que é a questão do hábito de consultar pessoas maduras, porque elas vão confirmar isso, a confirmação, né, pela palavra e por pessoas que nós conhecemos, que temos confiança, que anda com Deus e conhece a Deus, que entende, né, está ali mais tempo na caminhada, por experiências e por estudo também da própria palavra, tem um maior entendimento. Eu costumo dizer para a igreja o seguinte, né, nós nos esforçamos como pastores para trazer um pouquinho de entendimento a cada semana, para que conheça um pouquinho mais de Deus a cada culto. É muito complicado para nós, porque a gente disputa, né, o tempo de todos que nos ouvem com outras coisas. Né? As pessoas ouvem de tudo, né? Desde o noticiário, é possível a televisão ter mais tempo, ou a internet, mais tempo falando com aquela pessoa ali, do que, né, a exposição à palavra, ao conhecimento de Deus. E a pessoa, ela junta todas essas vozes e aí fica bagunçada a cabeça. Um critério que eu uso quando eu preciso tomar uma decisão, aí é ouvir Deus para tomar uma decisão, né, sobre algo muito importante, é que eu preciso de paz. Aquilo que eu sinto que foi Deus que me orientou, confirmado pela palavra, pelos meus pastores e por pessoas que estão ao meu redor, que conhecem a Deus, aquilo me traz paz. Paz e segurança, certeza. Muita gente
toma decisões afoitas, como disse o Kennedy, e, né, aí perde a paz, né? Fica em crise, entra em conflitos internos e externos. A paz é um mediador, a paz é uma maneira de mostrar que aquela decisão foi uma decisão centrada, equilibrada. Deus, ele não vai falar duas vezes, ele não vai falar de uma maneira contraditória a ele mesmo. Ele não pode falar uma coisa na Bíblia e falar outra coisa no meu coração. Isso é que as pessoas não conseguem compreender. Deus, ele tem o compromisso com o que ele já estabeleceu. Se já está estabelecido, creia, confia. Ouça Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse é um assunto desafiador, né, João? Esse é um assunto muito complexo, delicado, e eu creio que a pessoa tem que ser muito sincera, né, para ela não incorrer em erro, né? Ela tem que ser íntegra consigo mesma. E é difícil, né, a pessoa ser íntegra consigo mesma, né? Geralmente as pessoas, elas, como você mesmo disse, elas são tentadas a ceder a um desejo interno, né, e seguir por um caminho que às vezes espiritualizam algo que é uma decisão pessoal delas, né? O Kennedy está dando um exemplo aqui, João. Fala sobre esse exemplo que o Kennedy está dando aqui, que ele botou no chat aqui. Você viu? Na verdade, eu estou vendo aqui, né? As pessoas confundem muito seus sentimentos, né? Também com eu sinto algo, Deus, eu estou sentindo de Deus. Essa é uma expressão também, outra muito comum, né? Estou sentindo de Deus. Agora, como é que você sabe que isso que você está sentindo é de Deus, né? Porque a queda, né, afetou todas as nossas faculdades, né? O pecado, de uma certa forma, afetou todas as nossas faculdades. Não existe uma faculdade perfeita no nosso ser. Por isso que Provérbios fala, né, que quem confia no seu próprio coração é tolo. Está lá em Provérbios 28, 26, né? Quem confia no seu próprio coração é tolo. E Jeremias, lá em Jeremias 17, fala algo parecido, né? Quando diz que todo coração é enganoso. Ele é enganoso porque ele engana o portador do coração, né? O coração é enganoso não é porque engana os outros, não. Ele engana o portador do coração. Ele engana a própria pessoa, né? Ele gosta de se enganar para fazer aquilo que ele quer, né? Como nesse caso, né? Que nesse exemplo do Kennedy aqui, uma vez eu vi um pastor falando, né? Que o cara falou para ele assim, não, eu vou ter que me separar porque eu amo outra mulher. Né? Eu descobri que, na verdade, eu amo outra mulher. Isso não pode não ser de Deus, porque eu nunca me senti tão bem como eu me sinto agora com esta outra mulher. Então, ele estava colocando o critério do bem-estar pessoal, da sua própria emoção, para definir a vontade de Deus. Mas essa decisão dele, essa inclinação, né, que ele estava tomando, é completamente contrária à vontade de Deus. Então, eu acredito que o critério é um critério muito importante, que já foi falado de uma forma indireta, né? É a humildade. Você reconhecer que você é imperfeito, você reconhecer que você pode estar enganado, e a invocação desse chavão evangélico, Deus falou comigo, pode estar simplesmente sendo usado para você fazer aquilo que você quer. Ter humildade de considerar essa possibilidade, eu acho fundamental. Fala, quem está levantando o dedo ali. Então, eu vou dar um outro exemplo. Esse aqui eu não vou falar o nome, né? Desse irmão aqui que me falou que Deus mandou ele separar, né? E ele falou para mim, debaixo da unção do Espírito Santo, falando em línguas, revelação, foi algo assim de arrepiar, ele arrepiava, entendeu? E rodava. Cheio da unção. Ele arrepiava, né? Ele arrepiava, você não, né? Pelo amor de Deus. Ele arrepiava. Já agora, esse eu vou falar o nome, porque eu liguei para ele, eu falei, eu posso contar teu testemunho? Você já contou? Ele falou, pode, pastor. O nome dele é Heiser, ele é de Novo Hamburgo, né, da Sara Nossa Terra. O Bispo João conhece ele muito bem.
O Reis é o seguinte, ele é filho de evangélicos, nasceu numa família evangélica, né? Eu conheço seus pais, conheci seu avô, né? Lá em Minas Gerais, na NUC, né? E ele reside há muitos anos aí no Rio Grande do Sul. E ele me disse que quando ele desviou da igreja, do Senhor, por volta ali dos 18, 19 anos, ele fugiu do retiro da igreja e foi para o carnaval, tá? Foi para o carnaval e voltou do carnaval totalmente transformado enfim. E nisso, logo depois, ele conheceu uma moça, né? E teve relações com essa moça, tá? E logo depois que ele teve relações com essa moça, ele saiu da cidade dele e foi para Novo Hamburgo, tá? 3 meses depois, essa moça liga para ele e fala assim: eu estou grávida. Ele teve uma relação com ela ficou grávida, né? 3 meses depois, aquela moça liga para ele e fala: eu estou grávida. E ele disse: então agora você vai ter que ser minha esposa. Eu vou casar contigo e vou assumir esse filho, porque eu não posso negar o meu erro, mas Deus pode restaurar e consertar tudo isso. Aí ela veio, eles se casaram. Olha só, eles não se conheciam, ela não era uma menina convertida. No início foi muito difícil, porque ele de um temperamento, ele de outro temperamento, duas culturas diferentes, duas vozes diferentes. E aí ele retornou a Cristo, retornou à igreja, e hoje essa menina já tinha um filho, ele assumiu o outro filho dela também, assumiu o filho que ela estava esperando dele, né? Casaram. E hoje essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher convertida, é uma grande esposa para ele é um baita pai, ele é um exemplo para mim. O Reis é um grande exemplo de um homem de caráter, certo? E qual foi a voz que ele ouviu para tomar essa decisão? Sabe qual foi? A voz de ser um homem, de ser um homem. Ele falou: homem que é homem assume as consequências. Então, eu vou assumir as consequências do meu erro e Deus vai transformar isso. E ele orava para Deus transformar tudo aquilo na vida dele em bênção e ter misericórdia da vida dele, né? É muito difícil isso acontecer hoje, é muito difícil isso em nossos dias, isso acontecer, de homens assumirem assim, né? Estou contando aqui o exemplo dele, o nome dele, porque ele me autorizou. E ele é um rapaz que me enche de orgulho por eu ter sido pastor dele, né? Ele é um grande homem de Deus. E Deus restaurou. Agora, a voz que ele ouviu, sabe qual foi? A da palavra. Seja homem. Foi essa voz que ele ouviu. Não, pastor, Deus mandou ser homem, eu era menino. Ele falou: agora tu vai ser homem. Tu vai assumir um filho. Você não vai deixar um filho sendo criado por uma mãe sozinha. Seja homem, assuma essa mulher como a sua esposa e espere até ela se converter. Fato real. Fato real. História, não é história, é uma história de vida real. E nós temos muito, para terminar, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre isso, né? Nós só temos 7 minutos, acho que dá um pouco mais de 1 minuto para cada um. Sobre essa tendência, né, que existe no coração humano de querer ouvir uma voz que diga, né, o que ela tem que fazer, o que vai ser no futuro. Nas igrejas sempre tem aquelas pessoas que ficam procurando profetas, né? Não, vou em tal reunião que tem uma profeta, aquela necessidade de ouvir essa voz, né? É uma coisa meio... É quase uma cartomancia evangélica, né? O cara precisa de uma... Sabe? Isso é muito comum, né? Nós precisamos... a pessoa tem que entender que essa necessidade que ela tem é infantilidade. Ela está sendo infantil, porque não é comum você ficar procurando profecia. Não, vou lá porque tem uma pessoa que traz profecia. E, normalmente, as profecias são coisas assim muito... né? Deus vai abrir as portas na tua vida e tal, né? Coisa meio óbvia, né? Mas a pessoa precisa dessa... O que vocês acham disso, né?
como fazer para criar um povo maduro, né? Que aceite, né, o fato de que a vida tem um componente que é imprevisível, né? Tem um componente que faz parte da boa vida você enfrentar o futuro, né? Sem essa cartomancia, né, de alguém que diga tudo para você o que vai acontecer, né? O que vocês acham de que... Fala, Hugo. É muito sério, porque palavra profética, né? Eu me recordo que quando eu era novo convertido, eu recebi 2 palavras proféticas, uma de uma pastora e um de um pastor. No dia do meu batismo, eu amava a igreja que eu estava lá em Niterói, e ele me diz, olha, eu vou te enviar e vou te abençoar. E eu fiquei em crise com aquela palavra, procurei ele, que era o pastor Fábio Damasceno. Ele falou, Hugo, não te preocupa com isso não, deixa isso acontecer naturalmente, seja fiel a Deus, busque na palavra, ore, seja fiel. Ele falou, não guia a tua vida por profecias, né? E em outra feita, uma irmã que estava orando para que eu conseguisse um emprego, que era a pastora Lu, que está com o Senhor já, ela me disse, olha, eu vi você entrando num lugar que parecia uma fábrica de refrigerantes, era cheio de tanques e muito líquido. E, rapaz, eu lembro que eu procurei emprego em tudo que é fábrica refrigerante que tinha na região lá do Grande Rio de Janeiro, e não consegui emprego. Muitos anos depois, uns 2 anos depois, eu entrando na empresa que eu trabalhava lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que era uma empresa de petróleo, e quando você entrava pelo portão, você tinha exatamente a visão que ela veio, que ela viu, né? Tanques muito líquidos, só que não era refrigerante, era combustível, né? Era diesel, gasolina, álcool. Engraçado que eu já estava na empresa há um bom tempo, e eu entrando num dia lá pelo portão da empresa, eu olhei aquele cenário e lembrei da profecia. E não precisei, né, guiar minha vida pela profecia, né? Então a profecia não guia a vida de ninguém, né? O dom ele te dá um fortalecimento, te renova, te fortalece, mas nunca deve definir uma decisão, uma escolha, né? É isso que eu penso. Na verdade, edifica, né? É para edificação, né? Fala, doutor Robson. Edificação e exortação, né? Normalmente a profecia, de fato, quando vem de Deus, vai revelar o que está no coração, e essa história de revelar o que está no coração, muitas vezes é para exortação, é para dizer, olha, essa era a intenção, corrige isso. Essa era, né? A gente não vê muito isso, e as pessoas não gostam muito desse tipo de profeta. Profeta que muitas vezes é usado para exortação, ele é meio que desagradável para muita gente. Então as pessoas usam a ideia da profecia mesmo como o que foi dito pelo bispo João, né? Quase uma cartomancia, um ato infantil. Com quem eu vou casar? Misericórdia, né? Você vai buscar a profecia para ver com quem você vai casar, você está colocando a tua vida na mão de outro, né? Para tomar tuas decisões. Você tem que ter critérios claros e, inclusive bíblicos, de valores, né? Para que você tome a decisão importantíssima. Agora, é complicadíssimo. Eu também já vi profecias muito certeiras, mas não foi porque eu fui buscar a profecia, né? Deus levanta a pessoa e ele fala e depois se confirma a profecia. Profecia, ela tem a questão do tempo também. O bispo Hugo colocou ali, você vê, aconteceu depois de 2 anos. Aquele que dá a profecia não está dizendo um momento exato. Pode ser uma coisa do passado, do presente ou do futuro. Como é que faz aí? Né? E a interpretação disso? Tem gente que tem visões e já interpreta a visão e está errado a interpretação. Ele dá uma direção errada. A visão podia ser até correta, mas a interpretação está errada. Aí é outra complicação, né? Então, tem que ser muito maduro para usar o dom e para ser certeiro e para poder ajudar o povo. Eu penso assim, né? Todos nós aqui temos filhos, né? Todos nós temos filhos. Nós gostamos de ver os nossos filhos decidindo de acordo com os nossos valores, né? Mas ficamos muito mais felizes quando eles decidem, quando eles aprendem a decidir, quando eles amadurecem a ponto de a gente não ter que falar para eles o tempo todo, faça isso, faça aquilo. Para a criança você fala, faça isso, faça aquilo, é assim, é assado. Depois que a pessoa é adulta, você espera que ela aprenda a decidir, porque o adulto ele aprende a decidir de acordo com os valores que ele aprendeu na vida, né? Então, um bom critério lembre-se que Deus quer que a gente aprenda a decidir, né? De acordo com ele, né?
Essa coisa, nós temos muito essa coisa, né, que Deus vai falar, até a mulher, que Deus vai falar, escolhe você, tua mulher, rapaz. Se der ruim, né? Como dizem, né? Como é que é isso? A culpa é de Deus? A mulher Gente, que tu me desse? vamos encerrar aqui e vamos continuar no YouTube. Galera, siga a gente no YouTube, já vamos encerrar aqui, tá? Bom dia a todos, Continuamos no um abração a YouTube, todos. né? Continuamos no YouTube. Depois como é que fala? Da vinheta, continuamos no YouTube. Vamos lá. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Então. Eu lembro, gente, que quando começou a visão do G12 lá em 97, 98, começa a visão do G12 e gerou uma polêmica no mundo evangélico. Por quê? Porque a pessoa que estava assim, mais proeminente, porque a visão do G12 chega no Brasil por meio de alguns líderes evangélicos, né? Um líder lá de Goiânia, um líder lá de Manaus, um líder aqui de São Paulo, eram líderes espalhados pelo Brasil, né? E o líder, principalmente um desses líderes, né? Não vou aqui mencionar, porque eu acho que não é ético fazer isso, ele arvorou para si a autoridade daquela visão. Tipo assim, eu tenho a unção e quem for multiplicar essa visão precisa estar debaixo da minha unção. Foi por isso que o César Castelhano, porque aí tinha que ser o material que vinha dessa pessoa, a maneira que ele fazia o encontro com Deus na época, né? Era tudo padronizado, e ele dizia que para que aquela visão funcionasse em uma igreja, tinha que estar debaixo da autoridade, né? Foi para aí que o Castelhano, quando nós fomos à Colômbia, o bispo Rodovalho foi à Colômbia, né, conversar com o Castelhano e tal, aí ele disse isso, olha, o encontro com Deus, você não precisa ter essa rigidez, vocês não precisam ter essa coisa, palavra tal, palavra X, palavra Y. Falou, a igreja decide quais são as palavras mais importantes. Ele falou, nós aqui alteramos sempre as palavras não são fixas. E aí a gente ficou meio espantado, porque a gente acreditava muito que era o efeito de cada palavra, né? Aquela coisa, é o misticismo, né? É o misticismo. A música tinha que ser aquela, né? Tinha que ser aquela música, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, e tinha que ser daquele jeito. Uma hora com o braço, né? A cruz, lembra? A cruz. E tudo isso, na verdade, ele mesmo disse para a gente que ele foi um dos precursores dessa visão no planeta, né? Ele disse, olha, nós não estamos tão presos assim a essa metodologia, essa coisa, a estratégia vira a razão de ser, né? E aí o movimento G12 gerou uma reação negativa, né? Com muitas igrejas rechaçando a visão, chamando de heresia, etc. E, na verdade, era uma estratégia para ganhar almas, para fazer discípulos, para edificar Jesus nos corações, e por causa de toda essa questão aí, né, do misticismo que envolve uma estratégia. E até hoje ela é confundida, né? Até hoje ela é confundida como se fosse algo nocivo. Ah, vocês adotam a visão do G12, ela é opressora, ela é isso, ela é aquilo. Não, ela é uma estratégia que ela pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada de uma maneira errada, né? De uma maneira exagerada, né? Com uma maneira mística. É uma estratégia, eu particularmente gosto muito dela, eu acho ela muito sábia, né? Eu adoto ela desde 99, quer dizer, já são 25 anos adotando essa estratégia nas igrejas que eu pastoreei. E vejo muito efeito, né? Vejo realmente muito efeito. Né? Ontem nós tivemos revisão de vida dos jovens, mais de 80 jovens fizeram revisão de vidas, e foi muito bom ver ali a face daquelas pessoas novas, né, bonitas. Era um povo muito bonito, né, ali sentado. Eu tive lá ministrando uma palavra para eles. E é bom demais essa estratégia de levar o pessoal. E aí teve um momento lá que era o intervalo, e a gurizada conversando, trocando ideia e mostrando o celular. Não, celular não, porque celular eles entregam. Conversando e tal. E aí eu olhei para ele e falei, caramba, e a lei do silêncio, hein? Aquela lei do silêncio era uma lei severa, era uma lei... Aí a gente chega lá na Colômbia, não tinha lei do silêncio, foi uma frustração do mundo. Aí a gente pensava que fazia parte. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente fez o Revisão de Vidas, a gente
a gente conversava em cochicho, né? Era além do silêncio, mas a gente falava baixinho, né? Mas não deixava de falar, não. Então, esses misticismos, né, cara, que a gente arruma só para... Não, sei lá, se é para deixar um medo no povo, qual que é o assunto? É verdade, viu? Gente, muito bom estar com vocês todos os dias, viu? Vamos dar um abraço aqui para o pessoal do YouTube rapidinho, pode ser? Né? E também o pastor José Machado de Eldorado me mandou uma mensagem aqui no Instagram, está nos ouvindo. Um abração a ele, Eldorado do Sul, né, acompanhando a gente, toda a região. Um abraço a Ana Clara Santana, Henrique, meu querido, Criciúma. A Lohana também, de Criciúma, grande mulher de Deus. Deu um testemunho lindo aqui na igreja. Vera Pereira, da Sara Zona Sul, Deus abençoe. A Ana Gonçalves, né? A Lisiane Rosa. A Vera Pereira Castro fala assim: será que é possível pôr legenda nos próximos programas? Não sei, viu? Vou perguntar ao Denis, viu, Denis? Acho que não, né? É porque ela, para quem tem dificuldade auditiva, né? É mais eu acho que depois que o programa é gravado, dá para colocar legenda, né? Enquanto ao vivo, eu não sei se é possível. Realmente. Acho que ao vivo é que não dá para botar, né? Acho que o problema é ao vivo, né? Depois, acho que o YouTube tem, né, um mecanismo de transformar um trocinho ali que transforma em legenda bem à direita, assim, no YouTube dá para transformar em legenda. Eu, por exemplo, quando eu ouço programa em inglês, eu ponho legenda em inglês, que aí fica mais fácil de entender. Né? Tá certo. Então, Lisiane, já falei, Maria Josefa, a Sinara, grande Sinara, Fernanda Kremer, Osmar Nasser, Sara Zona Norte, aí, bispo da sua igreja, a Magda também, e o Robinson, bispo Robinson aqui, um abraço a todos. A Ana Clara fala assim: em 2022, eu recebi 2 palavras a respeito da minha família, mas parecia uma realidade muito distante. Estávamos nos restabelecendo de uma crise, cerca de 4 meses depois. Meus pais se apaixonaram. Aí eu não consigo ler aqui, se alguém quiser, consegue. Se apaixonaram por Jesus perdidamente, inclusive semana passada estavam no jantar de casais, né? Com o Bispo Hugo. Olha, verdade. Que legal. Isso é bom demais, né? Quando um jovem se converte e os pais se convertem também. Eu acho que não tem nada mais precioso do que isso, né? Um abração aí para Ana Clara, que Deus abençoe. Um grande abraço a cada vida aí, o Marco e a Zene também. Grande abraço. E só para encerrar, a Aline entrou agora de Jandira, essa é a nossa terra Jandira. Ela escreve: obrigado, viu? Um privilégio ouvir vocês pela manhã. Não, obrigado pela audiência de todos, né? E disparem aí, gente, por favor, falem convidem pessoas para o nosso canal, amém? Vamos crescendo aqui a cada dia, em nome de Jesus. Amanhã é com você, né, Kent? Amanhã sou eu. Vamos escolher a pauta bomba amanhã. Uma pauta bem... Tá bom, gente? Um grande abraço. Shalom. Um abraço a todos. Aline, um abração. É isso aí.